Jussara, queria que você falasse sobre o posicionamento do Tarcísio com relação ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta. Eles que estiveram juntos nesta semana conversando sobre o projeto de anistia. O Tarcísio liderou nestes últimos dias essa discussão aqui em Brasília e fez questão de ressaltar o pedido ali dos apoiadores ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, para que o projeto de anistia fosse pautado na Câmara dos Deputados. Jussara. Pedro, exatamente. E sempre importante a gente colocar nesse contexto é que Tarcísio de Freitas é do Republicanos, que é o mesmo partido de Hugo Motta, o presidente da Câmara de Deputados. E eu chamo a atenção também porque Tarcísio de Freitas foi fundamental para tentar trazer o Marcos Pereira, que é o presidente do Republicanos, para pelo menos deixar caminhar essa pauta do PL da anistia. Tarcísio de Freitas, ele vem trabalhando muito nas últimas semanas, nos últimos dias, para tentar avançar com esse PL da anistia. A gente sabe que tem uma minuta circulando por aí, uma minuta que prevê, inclusive, Bolsonaro elegível. Muita gente acha que esse texto aí está, inclusive, fora da realidade, que esse texto não tem nenhuma condição de passar. Mas importante é que essa discussão ganhou força justamente numa semana que começou o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus na trama golpista. Inclusive, eu estava conversando em torno ali de Bolsonaro, da direita, que estavam se dando ali bastante satisfeito com a repercussão, que a estratégia, que teve muita participação de Tarcísio de Freitas, deu certo, no sentido de que a discussão da anistia ganhou força, dividiu os holofotes com o julgamento do plano de golpe de Estado. Agora, Tarcísio de Freitas, ele vai para o palanque e cobra Hugo Motta. E aí, não é à toa que essa cobrança vem nesse tom tão enfático, Pedro e Clarissa, porque a gente observa também que o Hugo Motta, ele tenta se equilibrar entre essas duas forças que dividem um país. De um lado, a direita bolsonarista e, do outro lado, a esquerda. O Hugo Motta chegou à presidência da Câmara com os votos desses dois grupos e agora ele precisa se equilibrar entre isso. E não foi à toa que hoje o Hugo Motta, muito pressionado, divulgou um vídeo, depois de participar lá do 7 de setembro, ao lado do presidente Lula, divulgou um vídeo defendendo o equilíbrio, falando que é preciso, não pode ter preconceito nem com ideias de direita, nem com ideias de esquerda e que é preciso avançar, priorizar as pautas que de fato são importantes para o país. Hugo Motta está tentando se equilibrar entre essas duas forças, como eu disse, mas nos últimos dias ele vem se esforçando ali para tentar se blindar um pouco dessa pressão da direita. Afinal de contas, a gente vê o Tarcísio de Freitas, que é do seu partido, e deixando também numa situação complicada, inclusive a cúpula do Republicanos. Afinal de contas, como é que é? Hugo Motta, que é do Republicanos, tentando ali se equilibrar, Tarcísio de Freitas pedindo a anistia. Então, claramente, esse discurso de Tarcísio de Freitas, ele tenta puxar Hugo Motta para essa pauta, mas, por enquanto, ainda não há um posicionamento. No final dessa semana, o Hugo Motta esteve com o líder do PL, Sócrates Cavalcante, dizendo que, olha, precisa ali ter um apoio de mais líderes de todos os partidos para avançar com essa pauta, mas a gente destaca também que dentro do governo Lula já há uma percepção que na Câmara esse projeto da anistia, sabe-se lá qual for, porque ainda não tem um projeto fechado, que esse projeto ele tem votos de passar na Câmara de Deputados. Aí a esperança seria já tentar segurar isso no Senado, onde o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, diz que não apoia e que, no máximo, tem que votar um texto alternativo. O que é esse texto alternativo à anistia? O que se fala, o que o Tarcísio de Freitas e a direita vem defendendo, é um texto de uma anistia ampla, geral e restrita. E isso é um texto que começaria a tramitar ali pela Câmara e ser aprovado por ali. Lá no Senado, o Davi Alcolumbre, ele diz que o que passa é um texto alternativo, ou seja, penas menores para aqueles participantes, por exemplo, dos ataques à sede dos 3 poderes, deixando de fora desse benefício os que são considerados organizadores e financiadores. Então, há ali uma divisão claramente do movimento que está rolando na Câmara e o que quer o presidente do Senado. Bem, mas e aí, como que o governo tem visto isso? Apurei na sexta-feira
na quinta-feira, desculpa, com aqui o Daniel Ritter, nosso diretor editorial em Brasília, que o governo já faz a conta que no Senado, já neste momento, já tem que ser voto a voto. Que a avaliação é que um texto de anistia é voto a voto, que não há garantia que esse texto vai segurar também no Senado. Então, no meio desse julgamento, como a gente estava dizendo, e isso a direita já considera uma vitória, o que a gente tem visto é esse tema da anistia ganhar força, com inclusive o governo admitindo isso, como o próprio presidente Lula disse no evento que ele teve essa semana lá em Belo Horizonte, desse risco de avançar com esse projeto da anistia, que aí, que se ele for aprovado nos moldes, como querem os líderes do bolsonarismo, ele vai ser aprovado com perdão para todo mundo, inclusive para todos os réus acusados de planejar um golpe de Estado.